Houve um tempo em que eu não me reconhecia mais. Eu sorria, cumpria compromissos, fazia o que precisava, mas no fundo eu tinha deixado uma parte de mim para trás. Foi aí que eu percebi que viver no automático estava me deixando vazia. Oi, eu sou a Milena, sejam muito bem-vindas ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com perder de si mesma, né? Se perder de si mesma e esse sentimento de vazio que é como se, por mais que você preenchesse ali com tudo, é como se nada preenchesse realmente aquele vazio, que é ser você, certo? Então, eu sempre fui muito de fazer tudo, né? Dar conta de tudo, fazer tudo perfeito, né? Até que um dia o meu corpo simplesmente pediu descanso, assim, e minha alma também, né? E então eu tentava preencher ali o vazio que eu sentia com produtividade, né? Então virou aquela produtividade tóxica, né? Onde eu tentava ali cobrir aquele vazio de qualquer maneira, sendo mais produtiva. Não, eu não tô sendo produtivo o suficiente, eu não tô sendo produtivo o suficiente, eu não tô sendo produtivo o suficiente. Só que na verdade o que eu tava precisando ali era de um pouco de silêncio, um pouco de descanso, um pouco de. Sabe, o silêncio, gente, eu acho que foi o melhor, assim, das coisas que me ocorreu para conseguir me reconectar de volta, sabe? Com o silêncio eu pude começar a pensar de fato onde estava o problema. E assim, gente, uma vez eu gravei um vídeo, né? Ele não tá mais disponível, mas eu falava que o melhor identificador de problemas, da raiz do problema, né? Porque não adianta nada você estar cortando ali, né? Ou preenchendo o vazio ali com outras coisas, né? Que não são as ideais ali, né? Não adianta você estar ali forçando alguma coisa, né? Para funcionar mesmo, você tem que descobrir a raiz do problema. Porque não adianta nada você cortar uma árvore, ela sempre vai continuar crescendo se você não arrancar a raiz da árvore. Então é a mesma coisa com os problemas. Você precisa ali estar encontrando, né, a raiz desse problema. E eu falo que assim, nesse vídeo que eu consegui fazer isso muito através da meditação, né? A meditação, sabe, gente, sem ser aquela meditação guiada, né? Eu comecei com a meditação guiada, depois eu fui começando a ficar nos momentos de silêncio, sabe? Os momentos de solitude, momentos aproveitando a própria companhia, a vida. Sabe aquele mindfulness de estar aqui no presente e no agora? Foi exatamente isso que eu utilizei ao meu favor. Utilizei um desses conhecimentos que eu tanto tinha, sabe? Que é um outro assunto que eu quero trazer aqui para o canal, aqueles conhecimentos que a gente tem, sabe, que só vai acumulando e a gente não bota em prática. Eu tenho muito disso, né, e ainda tenho até hoje, tá? Mas o que me ajudou mesmo a sair foi esse silêncio que eu falei que era o que eu tava precisando, né? Então foi aí que eu comecei a identificar, gente, o que que tá faltando, o que que tá faltando, por que que eu tô me sentindo assim, fazendo perguntas, né? Nesse vídeo eu contei assim que a tática é você meditar, entrar no estado meditativo e aí sim você conseguir fazer perguntas a si mesmo. Faça perguntas para si mesmo. Pergunte o que está faltando, aonde foi, quando aconteceu, e somente ela vai te levar para a época, para o momento exato que aquilo aconteceu, para a raiz do problema, certo? E aí vai de você identificar o problema, que é o primeiro e mais importante dos passos, e depois você simplesmente procurar uma solução. Então, assim, gente, no começo, não comecei sabendo que era ali uma falta de aquilo. Eu só comecei a parar de fazer as coisas que eu gostava e que eu gosto muito, sabe? Então, são coisas que eu tenho uma paixão eterna, mas tipo, não é como se eu tivesse mudado de gosto, era só como se eu tivesse parado ali, começado a me comparar demais, começado ali a, sabe? As coisas não faziam mais sentido, sabe? Então você só estava focada em querer fazer aquela performance perfeita da produtividade e isso acabou me levando para um lado onde eu me perdi de mim mesma, né? Claro, tiveram outros fatores, né? Porque foi num momento em que eu convivi com pessoas que
não são muito agradáveis, né? Não são nem um pouco agradáveis. São aquelas pessoas manipuladoras que te fazem perder do seu senso mesmo, de aquele norte de você mesmo. Mas o básico ali, que eu já estava perdendo antes, parando de fazer as coisas que eu gosto, para ter a performance perfeita, né? Para que tudo fique perfeito como eu queria, sabe? E muitas dessas coisas eram cantar, desenhar, coisas assim que eu amo desde pequena e são minha paixão hoje em dia, sabe? Enfim, aí, gente, eu fiz o quê? Comecei a meditar, né? Porque eu também não sabia o que que era, né? E eu comecei a ficar em silêncio só, eu comecei a ficar quieta. Antes de dormir, eu olhava pro teto, sem mexer no celular, sem ouvir música, sem ouvir nada. Eu apenas ouvia o som da vida e pensava sobre aquilo. E foi aí que eu descobri simplesmente que o que estava faltando ali era eu mesma. Era aquilo que eu chamava de eu, né? O meu eu interior, o meu eu, né? Tava faltando ali eu, tava me faltando ali, né? Então eu tava como se fosse uma casca vazia tentando ali procurar, né? Então é isso, gente. Enfim, eu tô olhando o papel aqui só pra ver quanto tempo de vídeo eu escrevi pra mim mesmo, né? Eu coloquei um tempo de vídeo aqui no roteirinho, que era pra eu não me perder do foco desse vídeo. Então ele tava ali como uma cola, mas não com falas, né? Porque tudo que eu tô falando aqui é realmente tudo que eu senti, sabe, gente? E assim, é uma fase terrível em que você não consegue enxergar nada, mas você precisa fazer o esforço de identificar o problema. Se você não, vamos supor assim, levantar da cama e fazer esse esforço de reconhecer o problema, você nunca vai conseguir resolvê-lo. Você vai continuar cortando, 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 cortando a árvore, mas ela vai continuar ali crescendo. E muitas vezes, quanto mais você corta, a proporção dobra. Então, a rapidez ali da árvore nascer de novo é maior, mais intensa, mais forte e pior, certo? Então, eu gostaria de deixar essa diquinha aqui para vocês, né? Que foi o que me ajudou muito, né? E que eu entendo completamente esse senso de você se perder de si mesma. Claro, a minha história é um pouco mais a fundo que isso, né? Como eu falei, teve questões de pessoas manipuladoras e tal na história, mas, né? Outra coisa, né? Identificar, né? Porque essas pessoas podem ser um problema também e vai de você identificar ali o porquê. Mas para você já saber o porquê, já pergunta ali para você mesma o porquê você se distanciou de si mesmo. Qual é o problema? Primeiro identifica o problema, que às vezes não é isso, mas às vezes é, e você vai e pergunta para si mesmo. Qual o problema? Por que que eu parei de ser assim? Por que que eu parei de ser eu? Por que eu parei de sentir feliz? Por que eu parei de me agradar com a vida? Então, assim, gente, por meio de perguntas, meditações e silêncios, tá? Sem tela, sem computador, sem qualquer tipo de tela, né? Às vezes um livro, se você quiser estar ali lendo, mas para você o ideal é sentar e ficar quieta, né? Eu sei que muitos vão falar, ai, mas eu vou ficar entediada. Mas você tem que. É por isso, gente, tá faltando você. Você, quando você tem você mesmo, você não precisa de nada externo para complementar ali o seu silêncio, para complementar ali para te fazer companhia, sabe? Você sabe aproveitar os momentos só, os momentos em silêncio, e utilize eles ao seu favor. Não para ficar pensando em comparação, besteiras e entre outras coisas ruins. Foi aí que comecei a me ouvir, me permitir desacelerar, chorar, escrever, me olhar sem medo e percebi que a reconexão não é um destino, e sim uma prática. Esse canal é um espaço para quem quer viver com mais leveza, propósito e verdade. Se essa mensagem te acolheu, se inscreve para continuarmos juntas nesse caminho.